mesma pergunta, mas é bom responder junto. Olá, Sim. meus amigos, já estamos de volta aqui no nosso EAD. O tema de hoje, como formatar a sua programação. Você pode encaminhar suas perguntas pelo painel que está embaixo. Lembrando que o EAD é sempre um evento promovido pela ABERT em conjunto com a ERP. E, mais uma vez, cumprimentando o nosso presidente, o Paulo Toné, da ABERT, o Alexandre Barros, da ERP. Deixar um abraço a todos aí também da ABERT que estamos assistindo. E vamos aqui continuar respondendo as nossas perguntas, que hoje tem muitas, né? Lembrando que se o assunto já for repetitivo, a gente passa para a próxima. A Delamar da Silva, da Rádio Cidade, de Brusque, aqui em Santa Catarina, com relação à migração do AM para o FM, em uma emissora que tem resultado, tem audiência, é importante reformular a programação ou manter a programação? Respondo direto. Mantenha, não mude. Não mexe. Não mexe. Vale a outra resposta que a gente deu. Não mexe. Vai avaliando. Se tiver que fazer uma mexida, vai ser gradativa, mínima e com tempo, conforme a sua audiência vai ser certificada. Essa Às vezes pergunta... uma vinheta ou outra, você ouve, pô, não caiu bem no FM o som dela. Isso. Essa pergunta é minha em função do almoço que vocês não pagaram ontem. Ih, lá vem bomba. Lá vem bomba. Por que chamam uma programação com vários tipos de conteúdo e estilos de música de eclética? Sendo que todas as rádios, mesmo as mais segmentadas, acabam não seguindo uma identidade única de conteúdo e musical. Ou melhor, a segmentada virou eclética ou a eclética virou segmentada? Olha só que legal. Quem mandou vocês não pagarem? Eu começo falando que ele devia realmente chamar ele para o almoço. Mas tudo bem. Se a gente jantar hoje não vale para tirar essa pergunta. Você entendeu o que eu quis dizer? Boa. Sim. Você acha que, nessa mistura... É que assim, né? Se você for analisar, a maioria vai ser eclética, né? Mas você... Por exemplo, vou falar Massa FM, é uma rádio sertaneja. Mas um monte de gente questionou, fala, você tocou Pablo Vittar. Pablo Vittar é pop, o cara é homossexual, rádio sertaneja, é bruto, não sei o quê. Vários questionamentos. Então, assim, e a gente seguiu assim, uma música do Pablo Vittar a gente tocou, porque condizia com a nossa programação. Então, acho que acima de tudo isso, Michel, é você entender a sua programação. Outras músicas do Pablo Vittar não caberiam na Massa FM. Foi o caso que o Tutinha fez na Jovem Pan, de acrescentar algum sertanejo. Eu nem sei se ele continuou. Continuou um pouco. Mas assim, eu acho que essa questão do sertanejo com o eclético, ele é relativo porque o sertanejo, dependendo da escolha que você faz na sua programação, ele pode encaixar em outra linha que é o pop. Ali ele está mais com foco na faixa etária do público de interesse dele. Eu acho que o eclético, a gente fala muito para as rádios porque elas tocam vários gêneros musicais. Mas eu tenho visto, inclusive na Caerte, o Fernando Morgado falou disso, que chamar de eclético, na verdade, são as rádios que têm diferentes tipos de conteúdos dentro da programação. Então, de repente, de manhã ela fala de jornalismo policial e depois ela toca música pop. Aí ela varia muito mais. Então, é uma rádio diferente a cada faixa horária. E isso, no mundo, não é tendência. Tipo, você começa uma rádio de manhã como jornalismo e à tarde você é rádio jovem. Assim, é bem diferente. A tendência é você formatar mais. Você tem vários ritmos, porque aqui no Brasil a gente consegue conversar vários ritmos durante a programação. Mas, mesmo assim, a banda B é uma rádio formatada também. A linguagem dela é formatada, a programação, a grade dela é formatada. Então, tem algumas rádios que fazem isso, acho, por necessidade pontual, por causa ou da marca, ou por causa de algum produto local, enfim, é uma necessidade mais pontual. E a programação musical também, Michel, você ter, por exemplo, pagode. Pagode normalmente atinge um público um pouquinho mais jovem, né? Então, sertanejo, dependendo do sertanejo um pouquinho mais jovem, dependendo do sertanejo mais velho. Então, você tem que fazer essas análises, né? Aí fala, mas eu toco, que nem a Jovem Pan, toca um sertanejo molecada, que preenche uma lacuna que era do pop antes, nacional, que não tem, né? Que o Jota Quest deixou. A gente fala o Jota Quest hoje como uma banda nova.
Quantos Não, anos não. tem o Jota Quest? Mas essa é a diferença. Eu acho que é por isso que é importante falar em faixa etária e O novo público. Jota Quest é o Jorge Mateus. O Jota Quest, Entendi. um exemplo é o Jota... Pegando o Jota Quest como exemplo, ele vai conversar com o público 25+, que ouviu ele na adolescência, e hoje já é um tipo de artista que já flerta com uma Nova Brasil, com uma Alfa. Então a gente tem que atualizar essas tendências também. Vamos lá. Vitor Machado, da Rádio Sagres. Olha, 730 AM. Sim. Um abraço aí. Acompanhar a Copa. Rádio Legal, famosa bom no trabalho. Brasil. É possível ter um bom faturamento ainda com rádio AM? Putz, se responder pelo geral é uma resposta. Se responder pela banda B, aí você responde você, Michel. Que acho que... Eu posso só fazer um parênteses? Eu acho que é realmente por onde passa pela banda B. Se procura a banda B para anunciar, independente da faixa. Sim. É a marca e vende. Mas é que a banda B é muito bem trabalhada. A Jovem é Pan. muito fora da curva. É que nem Itatiaia, agora é FM também em BH. Mas são rádios muito fora da curva. Vamos imaginar uma rádio do interior AM. Eu posso O que você diria? responder para ele o seguinte: ele está numa capital, eu estou numa capital. O que a gente, como a gente tinha até então o rádio AM, eu estou no FM faz 60 dias, eu há muito tempo trabalhei naquilo que eu chamo de convergência. Então, quando lá para o idos de 2005 e pouco, começava a falar em convergência, de você utilizar a internet a seu favor, e eu ficava olhando aquilo tudo, mas eu fui para fazer. Então, eu comecei em 2008 com o site, mas em 2010 eu efetivamente comecei como portal também de notícias e utilizando as redes sociais em favor do rádio. Então, mesmo no AM, eu tinha muita gente que me ouvia pelas plataformas digitais, pelo aplicativo, por todos complementando. pelo próprio site da rádio, mas também por outros, né? Como Tudo Rádio, como Tuning, né? E outros que você fez. Eu fui um dos primeiros aí para o Mob Aberto, enfim. Isso tudo faz com que você, e no meu próprio aplicativo já tenho ali as notícias, então isso me supriu uma necessidade. Eu sempre digo assim, eu não seria o que eu sou nas redes sociais hoje, que eu sou bem forte aqui, né? Quem é daqui sabe disso, se eu não tivesse o rádio. Mas eu não faria o rádio que eu faço hoje se eu não tivesse as redes sociais. Então eu trabalhei há muito tempo, há mais de 10 anos. Então, essa convergência me ajudou muito. Dá para dizer que na hora de perguntar se é uma rádio AM fatura, mais ou menos parecido a questão também com a Jovem Pan lá de São Paulo e outras rádios. Não estou vendendo uma rádio AM, estou vendendo a banda B. Estou vendendo os ouvintes de rádio ao mesmo. Estou vendendo a Sagres. Mas ok, o que você tem na Sagres? Eu tenho o programa tal, eu tenho a plataforma tal, aí é nesse... É ouvinte de rádio sempre. Exato. Mas eu entendo ele, porque nós, como AM, a gente sofre preconceito. A maioria não é igual a banda B, a maioria sofre. E assim, tem anunciante que ele pede pela média geral e ele te exclui, mesmo você fazendo um trabalho diferenciado. Sim. Você AM exclui. Porque o diretor top dele falou, AM não faço mais, e aí acabou. Ele desconsidera e perde você uma tem que possibilidade. todo fazer um trabalho lá para fazer isso. Acho que, mas é por isso que é importante você bater na tecla da sua força e da sua marca e da sua presença, porque aí você evita situações como acontece em algumas praças, que às vezes a agência nem olha o resultado de AM. Então é realmente para bater na cara do mercado e falar, é uma potência aqui, aproveite. Aqui eu concorria com as FMs aqui. Tanto que ao assinar a pesquisa eu tinha que assinar do FM, porque a minha concorrência estava ali, não estava no AM. Não eu notei aqui quando vocês contaram quem está mais tempo na liderança. O Fabrício da Silva Oliveira, ele é da Gralha FM, de Urubici, Santa Catarina. Tem como uma rádio informativa trabalhar ao mesmo tempo com o público jovem, não deixando o público-alvo 40 mais desassistido? Tem sim. Eu acho que se quiser responder antes, eu acho que o importante nesse caso é você também saber as faixas que funcionam para você trabalhar o jornalismo e depois você fazer a programação que talvez, entre aspas, seria mais para o público mais jovem. De repente, funciona melhor você destinar o horário da manhã, até quase copiando o modelo americano, até umas 9, 10 horas com jornalismo, e depois você solta a rádio. Aí você volta no final da tarde. É mais ou menos saber como que o público
da sua rádio, esse 40 a mais, ele consome a emissora e quando ele quer informação. Então, se você tiver mais ou menos uma dica de como esse público... Por isso que a afinidade é importante. Exato. Vou dar um exemplo que acontece muito comigo. Eu começo com jornalismo, vou para dona de casa, entretenimento e fecho com esporte. Aí eu ouço muito quando eu vou a algum evento e falar da rádio que a mulher chega para mim e fala assim, olha, eu gosto tanto da banda B que no final da tarde, quando estão voltando para casa, eu aprendi a ouvir o esporte porque o meu marido gosta. E eu não vou mudar de rádio. Então isso é muito, muito gostoso de você ouvir. Legal. É você criar essa. Assim como quando ele está no Luiz Carlos Martins, ele chega para mim, não, eu vou às vezes ouvindo o Luiz porque a minha mulher gosta, entendeu? Então isso é você criar uma formatação que você converse com a família, né? É um estilo. E você tem que, de repente, saber, o meu público 40 a mais, ele está mais propício a ouvir a rádio, ou ele está disponível para ouvir a rádio na faixa tal. Aí você coloca esse conteúdo de interesse dele nessa faixa. Aí no meu público jovem, sei lá, hipótese, ele é mais presente na rádio à tarde. Porque, não sei, por algum motivo ele não está ou na escola, o hábito, etc. Acorda mais tarde. Aí você solta a rádio mais musical, com conteúdo de entretenimento nesse horário. E lá em Urubici, essa rádio eu conheço. Ele é a única rádio lá. Então ele tem que pensar como no Brasil tá cheio de rádio assim, né? Que é a única provedor de informação da cidade. Sim, é importante. Então ele tem que trabalhar isso. De manhã é aquele notícia mais adulto, depois vem. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar. E geralmente a gente percebe pelo jornalismo que ele é muito forte nas primeiras horas do dia. As pessoas consomem mais. Então, de repente, as pessoas acordam com sede de notícia. Aí depois talvez ela queira outros conteúdos para poder soltar. As rádios de notícia estão liderando. Curitiba Band News lidera às 7 da manhã. A Jovem Pan agora colocou, Jovem Pan FM, né? Que toca música para jovem o dia inteiro. Ela colocou de manhã o jornalismo está indo bem. No geral, lá em São Paulo, a Jovem Pan está um pouco atrás, por exemplo, do... Às vezes, acho que teve um resultado que até passou, do Ronco da Band, que é um fenômeno. Líder, né? A Meire Fófano, é isso? Da Rádio Terra FM e Rádio Nhanhumirim. De Amazonas. Manhumirim. Minas Gerais. Não é de Amazonas. Amazonas. Nhanhumirim. Não, AM e depois... Essa cidade, a Manhumirim é de Minas Gerais. Correto. A nossa cidade é pequena, com aproximadamente 23 mil habitantes. Não tem como definir um público específico, adulto ou jovem. Temos uma AM e uma FM. Atende a todos. Sendo assim, como fazer uma boa programação? Eu acho que nós já respondemos aqui, né? Você levar os hábitos da sua cidade. Né? Então, se o hábito de manhã é mais adulta, você vai fazer a programação mais adulta. Se à tarde é um público mais jovem, você vai trabalhar nesse sentido. Vai equilibrando a programação. Use o AM, acho que é meio chovendo molhado, mas use o AM nesse caso mais para comunidade, né? Deixar as pessoas conversar, prestação de serviço. Isso porque você vai ser o único canal, não perca isso no AM. O AM não precisa da qualidade da música, né? Do agudo, do grave e tal. E aí no FM você trabalha o outro lado, você vai estar servindo muito bem a cidade. Caso você for para o FM, não sei se vai participar do processo de migração ou se já está, mantenha o conteúdo se ele for relevante. A Rádio Clube de Lages lá arrebenta lá, era AM, explodida no AM, migrou para o FM igualzinha, explode no FM também, com comunidade. Tudo. Provavelmente o absoluto dela ficou maior que o FM por causa da acessibilidade da faixa. Né? A Delamar da Silva, da Rádio Cidade de Brusque. Quando ocorre a migração, é importante atualizar, reajustar a tabela comercial ou manter? Eu posso responder essa? Pode. Eu acho que essa é uma decisão muito da sua direção, porque é uma decisão estratégica. Não é o AM ou o FM que vai fazer você cobrar mais ou menos. Mais ou menos ouvintes, né? É o teu público, é o teu conteúdo. Eu volto a dizer, eu sou até então uma rádio AM aqui que eu era considerado uma rádio cara em função das FMs. O meu preço era igual às das FMs, entendeu? Mas pelo conteúdo que eu utilizava, fazer um futebol é diferente, fazer um jornalismo é diferente. Então, não é o AM ou o FM que vai fazer sua tabela de preço. Tanto que a formatação que você pode pegar emissoras que não necessariamente eram líderes no AM, só operavam no AM, mas são, por exemplo, jornalismo,
que elas têm uma tabela comercial mais cara do que a Claro, FM. Então eu acho que é a mesma questão do artístico. Vai aos poucos, né? Vai E sentindo. faça uma avaliação. Não sei É. qual pode ter uma oportunidade na tua cidade que você no AM, às vezes, por preconceito dos anunciantes, pagavam muito pouco diferente Sim, aqui da sim, banda B. importante isso, bem Pagavam lembrado. muito pouco. De repente você migrou para o FM, se você conseguir dar um upgradezinho para ficar mais próximo das FMs, nem que você trabalhe com desconto maior, mas aumente sua tabela. Sim. Porque você também não presta um desserviço pro mercado, porque dependendo como você entrar no FM, se você virar um sucesso e trabalhar com o seu preço menor que era do AM, você pode estar jogando todos Todo mundo os para outros baixo. para baixo. É, isso é muito ruim. Anderson Luiz dos Santos, ele é da Clube FM de Votuporanga, em São Paulo. Legal. Amigos, a programação como um todo, de forma geral, nas rádios populares, hit, sucesso, são parecidas musicalmente. Os backs, assim que falam, e mid-backs são fundamentais para dar essa diferença. Qual o ideal em média de número de backs e mid-backs por hora? Depende do target que você quer alcançar. Sim. Porque se você está falando mid e back, você já está dizendo que não é mais o sucesso daquele ano. Mas é algum sucesso consagrado, Né? pelo menos. Então, se você falar um mid-back de 3, 5 anos atrás, então se uma pessoa que te ouve hoje com 15 anos, 5 anos atrás ela tinha 10. Sim. Então você tem que pegar. Então, qual a idade que você quer atingir? Um flashback de 20 anos atrás? Qual a idade que você quer atingir? Então, por exemplo, tem música de 10 anos atrás que uma pessoa de hoje que tem 25 pode ser que não lembre. E tem só 10 anos a música. Então você tem que ver assim, qual é o seu. Se você quer um público que nem a Jovem Pan, o quê? 18, 25, né? A rede, sim. A rede sim. 18, 25. Então, se a Jovem Pan começar a tocar músicas de mais de 10 anos atrás, puta, já corre um sério risco de não conversar com esse público que muitas vezes não vai conhecer aquela Exceto música. se a música, de novo, for muito forte. Que aí o aí ela público, é um sucesso mesmo que ela que- seja antiga, aquele público seja mais novo. Exatamente, né? Eu acho que a grande equação, assim, se você tem um público mais velho, você pode fazer mais experiências Mais com ele. mid Só que e lembre mais de flash. só que lembre de algumas músicas, às vezes, para nós radialistas, ela era um grande sucesso, ela é legal, mas para o público às vezes pode soar estranho, porque ele às vezes não quer lembrar daquela época que ele gostava daquela música. Então tem umas pegadinhas aí que pode reverter negativamente para a rádio. Então, em resumo, veja a idade que você quer atingir. Um pouco mais velho, mais mid. Um pouco mais velho, mais flash. Um pouco mais novo, menos mid, menos flash. O importante é que isso converse tudo. né? O Vandson Lima, da rádio Constelação FM 92.1, é de Guarabira, na Paraíba. Legal. Qual a importância das novas mídias para emissoras e como usá-la para aumentar a audiência da emissora? Legal. Pode responder que sendo tudo rádio, mas é boa pergunta. É assim, assim como a internet, as novas mídias, elas complementam a sua operação. O que acontece? Além de você poder criar produtos, tem aquela questão de ser mais fácil de você interagir com o seu público. Afinal, todos eles têm WhatsApp, todos eles têm redes sociais. Então, primeiro ele acaba sendo um canal de você ter comunicação com o seu público e depois essas mídias também vão te entregar algumas informações sobre a rádio. Eu vejo muita rádio trabalhando muito, de repente derruba o site, só tem o Facebook, ou para, às vezes, de atualizar até a própria programação da rádio, preocupando com mídias sociais, elas têm que funcionar em harmonia e também em paralelo com a rádio. Eu acho importante isso, que aquilo lá converse com o público da rádio, que ele vai entregar algumas coisas que são dicas, que às vezes você não tem uma pesquisa ou outra rede social pode te entregar um perfil do público, como a internet usa muito isso para mapear, né, o público da rádio e também você criar essa interação. Por exemplo, hoje em dia o WhatsApp ele praticamente ajuda a rádio, porque você tem um contato muito rápido. Eu costumo dizer uma frase que não é minha, da Fernanda Muzardi, você tem que ter uma ação coordenada. Bom isso. É legal. É uma ação coordenada. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um Face somando os dois, com quase 1 milhão de seguidores. Você tem um Instagram, eu tenho um Twitter, por causa do futebol, com quase 250 mil seguidores. Aí você tem audiência, você tem o Face ao vivo. Tá, tudo bem. E aí? Como é que você... essa ação coordenada de que o Instagram vai te ajudar na rádio, o Face vai te ajudar, ou vai te ajudar na outra mídia. Então, é essa ação coordenada que você tem que parar e pensar e executar.
Você não pode cada um chutar de um jeito e fazer de uma forma. Eu acho que as coisas elas têm que se conversar. Tem que se conversar de uma forma coordenada. Senão você não vai atingir nenhum resultado. É que acho que o primeiro passo, na verdade, seria a rede social servir já a audiência da rádio. É o primeiro passo Sim, inicial. sem dúvida. Depois, quando a coisa está bem alinhada, você vai conseguir conquistar outros públicos que não necessariamente estavam ouvindo a sua rádio. Exatamente. Porque você amplia a exposição da marca da sua emissora, enfim, você oferece mais conteúdo. Então, também é uma situação passo a passo que inicial você tem que servir principalmente a sua audiência. Aí, na sequência, você vai conseguir criar e até mapear melhor esse público que você pode trazer para sua Segundo a rádio. pesquisa do Ibope, 81, ou seja, mais de 80% dos ouvintes da sua rádio já experimentaram ela via streaming. Sim. Por isso, até olha quero que aproveitar absurdo aqui, lembrar, né, da própria campanha que a ABERT, que a nossa Associação Nacional faz. Ela está com uma campanha muito especial para a rádio até 15 quilos, né? Está dando um experimento por alguns meses de forma gratuita para você utilizar esse streaming. E depois as taxas são bem, assim, dá para você fazer. Eu diria que são taxas assim bem acessíveis. Então entre em contato com a ABERT. É muito importante você ter o teu streaming, não importa nem se você está em rede ou não, o teu streaming da sua rádio, Tá, mas não fique fora. Aproveitando isso, já que ele perguntou de mídias sociais, a gente puxou para o streaming também, eu acho que é fundamental, a rádio que está offline, não tem streaming, já está bem errado. Bem errado. A gente, inclusive naquela apresentação, se vocês precisarem, a gente passa para vocês depois, já tem casos de muitos ouvintes não saberem responder se ouviu a rádio pelo FM, pelo AM ou pelo online. Porque assim, não, eu ouvi a banda B. Tá, mas de manhã você ouviu por onde? Não, eu ouvi a banda B. Ela simplesmente ouviu o seu conteúdo e na hora, quando você realmente força para perguntar, não, mas por onde? Ela mostra, às vezes, um aplicativo de internet. E não era o dial. Sim. Não porque o dial não deixou de ser relevante, é porque a rádio começou a abraçar mais de diferentes canais. E vamos ser honestos, onde você compra um aparelho de rádio hoje, as pessoas me ouvem pela internet. Você tem que lembrar que as pessoas estão trabalhando, elas podem ouvir no escritório, o que tem na frente dela? Um computador. Exatamente. Vão para a rua, celular, FM, ok, beleza, mas também tem streaming, então é tudo complementar. Sim. Tem que estar online mesmo que seja para 5 pessoas no começo. Luiz Magal, da Rede Centro-América de Rádio, de Cuiabá, no Mato Grosso. Qual o impacto negativo e positivo do uso do vídeo em rádio? E qual o modelo de negócio que se deve usar para explorar a transmissão em vídeo? Isso é legal, essa é boa pergunta. É o que mais cerca hoje em dia também. Pode responder, né? Vou começar Mas aquela câmera parada, estática... Isso, é a câmera de segurança, né? Não é legal. Essa aí é horrível. Isso aí, se for para complementar, ok, beleza, como se fosse uma coisa... Não resolve nada. Eu acho que assim, você vai formatar principalmente o conteúdo de vídeo, né? Se você tiver elementos para mostrar, por exemplo, tem um programa de entrevista com uma câmera aqui que foca o entrevistado, tem um fundo legal, tem como explorar isso comercialmente também, é uma coisa. Agora, só deixar lá em cima para mostrar, por exemplo, a minha careca aqui, não vai ficar muito legal, né? Então, são coisas assim que você vai... Se aquele conteúdo te possibilita que você filme e gere outros conteúdos até para que de repente seja usado em mídias sociais, viralize em WhatsApp, vale a pena. Mas tem que pensar como agora já se vai trabalhar vídeo, tem que pensar como se fosse uma televisão. Tem que ter um estúdio, tem que ter um fundo, tem que ter um mínimo de qualidade para entregar isso. Meire Fófano, da Rádio Terra FM, de Nhumirim, Minas Gerais. Ela já tinha feito outra pergunta, está fazendo uma outra. Acho que agora é da FM. Qual o tempo ideal para o intervalo comercial? Eu não vou perder essa para te responder. Se você perguntar para o teu patrão, é 10 minutos, e para o teu ouvinte é nenhum. O teu ouvinte pode até ser uns 3 minutos. De novo, cair naquela formatação do conteúdo, né, do break. Né? Qual o tempo ideal? Até 5 minutos é um bom intervalo. A cada 5 minutos, de quanto tempo? Não, 5 minutos de bloco. De 5 minutos. Mas de quanto em quanto tempo? O ideal de 20 em 20, né? A cada 20 minutos você tem um intervalo de 5. Mas, claro, um break bem montado, formato, né? artisticamente bonito, com vinhetagem no meio, que o locutor entre no meio do break, converse, nem que fale a hora.
Tá ok. Um break que converse com o ouvinte. Só lembrando que se tiver um break muito longo, a pessoa cruzar a cidade 3 vezes com break não é legal. É perigoso isso. Eu penso que é o limite. Isso que ele colocou é o limite. Maria Eduarda Oliveira, da Paranavaí FM. Qual a melhor forma de ir para o intervalo comercial? E as vinhetas a que vocês recomendam com relação a estamos apresentando e voltamos a apresentar, como entrada e saída de bloco? Esses estamos apresentando, voltando a apresentar, às vezes é por causa do patrocínio, né? Sim, sim. Estamos apresentando manhã, não sei o que lá, oferecimento, né? Então é mais puxado para o oferecimento. Mas quanto menos você der essa noção de não estamos mais no programa, A né? ruptura, Tal, né? não dá ruptura melhor. Por exemplo, vou falar, eu gosto assim, né, Michel? O locutor tá lá falando numa rádio musical, né? Então o cara tá lá, tal, rádio tal, você ouviu tal música, agora 3h35, tal. Aí já entrou daqui a pouco na sua rádio, não sei o que lá, blá, blá. Entrou a música, já volta o locutor de novo, tarará, blá. E esse daqui a pouco foi para dizer, ó, eu daqui a pouco vou tocar aquela música lá. Então, para você tentar ainda dizer, ó, puto, quem gosta daquilo, volta, fica bacana. Eu acho que é legal porque a gente faz o daqui a pouco, você só está mostrando pro ouvinte que você vai ter conteúdo, né, enfim, o que conteúdo vai ter depois. Agora, o estamos apresentando não é tão ruim quanto voltamos a apresentar, porque... Não para, né? Ó, vou dar um exemplo aqui. Paraná... Rádio XFM, você ouviu tal música, agora 5h35. Aí daqui a pouco na Rádio XFM, aí Jorge e Matheus, não sei o que lá, já entra a trilha de notícia. Bom, e olha, você sabe que a gasolina hoje ficou mais cara, não sei o que lá. De novo? Não! Já entrou, rasgou, não para. Vamos dar uma acelerada agora, hein? Bora. Adriano Luca Martins, da Rádio Aliança FM de Igarapava, São Paulo. Ah, legal. Parabéns pelo conteúdo, pela ótima escolha do tema. Aqui em nossa emissora temos preocupação em produzir nossos spots com diversidade, misturando spots cômicos com jingles e produções institucionais. Existe uma receita específica para esse tipo de mistura, principalmente para não rodar muitos jingles ou muitos spots mais padrão? Um OPEC bom, ele tem que fazer essa mistura, né? Sim. Você não vai cruzar supermercado com supermercado, muito jingle com muito jingle. Começa que já não vai ter uma rádio inteira de jingle. Seria difícil. lindo, né? Quanto mais jingle, mais bonita a rádio fica, né? Mas esse equilíbrio eu acho que tem que ser a busca natural. Eu já te dou os parabéns de você colocar coisa cômica, brincar. É um conteúdo legal. Tal, pega o teu humorista da rádio, faz ele gravar o comercial do cliente. Tudo isso é bom. É só, de repente, tomar cuidado com intercalar muito conteúdo parecido, não, só da própria rádio também, até para que o break também não fique extenso. Mas isso é legal. Realmente você já tem o teu break já está sendo trabalhado como conteúdo. E o teu break tem que conversar com o teu público. Uma vez um cliente botou lá na rádio, um dentista entrou falando lá tal. Olá, galera da massa! Você quer tratar os seus dentes tal, não sei o que lá. Aí eu falei para ele, cara, o nosso público, se ele entrar falando, olá galera da massa, vou tratar o seu dente, puta, não passa uma credibilidade pro cara mais adulto, cara. Fala para ele, olá meu amigo da massa, tal. Por quê? Porque eu conheço o meu público. Então isso também vale pro comercial. Legal. A Indianara Padrão, de Muzirama FM, 7 Lagoas, Minas Gerais. Inserir programetes informativos curtos, de 90 segundos, de assuntos variados, deixa a programação cansativa? Não, depende do tema. Depende do negócio, né? Você trabalhar. Se for para falar coisa chata, pode ser até 40 segundos. É só pensar realmente no tema. 30 segundos quem pode vai virar... fazer? Depende do pique, como vai fazer. Porque de repente o 30 segundos pode parecer 3 minutos para o 90 ouvinte. segundos, se for pílulas de 3 notícias bacanas, Fica legal. Fica legal. Guilherme Jorge Dantas, da Rádio Areia Dourada de João Pessoa, na Paraíba. Foi mencionada a ação de um promotor de eventos, vendedor de ingressos de uma cidade do interior que estava prospectando clientes fazendo promoções em um canal no YouTube. Mencionou-se que as rádios locais deveriam estar fazendo isso. Pergunta, fazer isso significa criar promoções, sorteios, algo que já é rotina em muitas emissoras, ou fazer tais promoções também em um canal de YouTube? A propósito, o incentivo para que os ouvintes ouçam até vejam a emissora através da internet, seja no site ou em redes sociais,
é algo prejudicial ao meio rádio? Acho que Exatamente ao contrário. Acho que a gente, na verdade, pode dividir essa pergunta em duas, né? Como usar isso, que você falou do promoter, no caso, o exemplo lá de Como live. usar é usar na internet mesmo. Exatamente. Usar na internet, na rádio e também na internet. Mas lá eu acho que a grande sacada do promoter que fez aquilo é que ele está indo lá no cliente, está explicando, está tratando bem, está conversando, está falando, ó, eu gravei aqui no YouTube, ó lá, veja aqui o vídeo, mostra pro cara depois. Se a gente tiver na rádio, nós vamos ter isso e mais a rádio ainda, que aí a rádio é um canhão. Quando abrir o microfone da rádio e falar, ó, inclusive você veja no nosso canal do YouTube que tem a promoção da farmácia e tal. Puta, aí você deu um cacete. O melhor que o promotor seja, ele tá usando o canal dele, justo, ok? Ele não teve espaço na rádio, ele tá lá fazendo dele. Só que quando a rádio entra com a força, ela pode atuar de várias maneiras, porque você vai pegar gente que não vai acompanhar esse conteúdo no YouTube, mais a rádio. Aí você é um monstro. Então vamos lá, Luiz Carlos Cítico, do Centro-América. Centro-América FM de Cuiabá. O tal do sem intervalo comercial não é uma forma reforçar que o break comercial é chato e coloca anunciante como mal? É porque o povo sabe que o comercial é chato mesmo, na cabeça das pessoas. Então eu não acho que atrapalhe isso não. Eu estava falando um pouco do óbvio. Você só tem que deixar o break comercial legal. Agora, eu acho que querer que mudem o conceito que o intervalo é chato é difícil. Não, E assim, outra, né? Só para não Claro. complementar. E se eu fizer um intervalo comercial de 8 minutos, não é chato? Pronto. Sim. Não, e tem um detalhe, eu acho que assim é mais para você pontuar um programa. Você está oferecendo realmente está valorizando. 1 hora de música, 1 hora de Mas programa. é que ele sem falou intervalo. sem intervalo comercial. Eu não estou dizendo que, então, quando vier o intervalo, estou dizendo que o meu anunciante é chato. Puta, aí a gente refletindo em cima de muita coisa, que eu acho que o ouvinte não pensa isso, sabe? Sinceramente. Eu acho que o ouvinte ele pensa mais na hora quando você vai fazer a transição. Quando você está saindo, daqui a pouco a gente volta, então significa que a rádio você não entrou no pode modo terminar automático. essa 1 hora de Isso. música e falar assim, agora acabou, e tipo, agora vamos para o intervalo que é chato. Aí não. Érica Paula Penharbel, da Rádio Cultura FM 107.3 de Apucarana. Eu venho do sertanejo raiz. Ok. Somos a primeira emissora da nossa cidade a mudar do AM para o FM, mas estou tentando atingir um público mais jovem. Estou correta ou errada em pensar assim? Se a sua rádio tiver uma tradição muito forte, atingir um público mais adulto, a marca sua estiver muito ligada a esse público mais adulto, seu conceito é mais adulto, sua referência é adulta no AM, você não vai conseguir migrar para o FM e pegar um público jovem. Não vai nessa estratégia. Não, eu acho Não que vai assim, conseguir. se você realmente quer Então muda tudo. É aí que tá. Então muda tudo. Tem uma coisa que a gente fala muito de DNA da rádio. A gente conhece várias rádios. De repente, se a rádio é muito tradicional num formato e ela tenta abocanhar um pouco o outro, não necessariamente isso vai dar certo. Quando acontece isso é porque existe uma deficiência local que aquele público não era assistido. Tem que ver se na sua região, de repente, esse público já está assistido por outras emissoras. Então você vai ter dificuldade de fazer isso. Danielson de Oliveira Freire, da Canção Nova, Cachoeira Paulista. Legal. Que, aliás, a Canção Nova eu admiro muito, né? Grande rádio. É um Grupo, né? o complexo de comunicação deles, voltado ao público católico. Muito eu forte. fiquei impressionado. Quer dar um testemunho? Acompanhei. As pessoas acham os jovens hoje não procuram mais Deus, né? O evento do PHN, da Canção Nova de domingo, teve 150 mil jovens, né? Acredito 150 mil. Bonito de ver. Foi bonito Bastante. de ver. Então, acho Legal. que dá o parabéns a vocês pelo trabalho. Diz ele, então, alguns pesquisadores afirmam que o futuro do rádio está na internet, relacionando essa questão à programação da emissora. Como vocês enxergam esse futuro? E depois, mídias sociais implicam na criação da programação, qual seria esse impacto? Iniciativas e projetos inovadores em relação à programação do rádio e à internet. São 3 perguntas. Né? Então, vamos lá começar pela parte da internet, né? Ser o futuro do rádio. É porque muitas formas de transmissão estão ganhando peso, inclusive o rádio, pela internet. A gente vê pelas novas ferramentas que vêm hoje. Lá nos Estados Unidos é a tal da caixa inteligente, que na verdade o rádio de lá está vendo como uma possibilidade de ampliar a audiência doméstica. Aí tem os carros conectados. Não é que a gente está falando que o offline vai deixar de existir, até porque qualquer previsão de 5 a 10 anos é muito perigosa. A gente fala, não, vai acontecer tal isso, de repente se a gente falar isso, vai acontecer tal coisa nas padarias, a gente pode errar. Sim. Porque essa tecnologia ela vai abraçar todo mundo. Eu acho que é uma forma de a gente ampliar o nosso bolo e estar mais presente
nesses ambientes. Então é importante, sim, a internet ela pode ser um novo canal para o rádio que traga mais audiência. A gente vê pelos números dos Estados Unidos, por exemplo, eles têm mais pesquisas que a gente. Mas aqui mostra algo parecido. Eles têm lá mais de 200 milhões de ouvintes no offline e criaram um novo público de 150 milhões no online. Então é um monstro. E claro, esse público se conversa. Às vezes ouve no offline, no online, aquela história da confusão. Concordo. Nas Essa mídias. questão, não, só mantenha na pergunta. E aí, por outra favor. coisa também, né? Se fosse para acabar, só esse é bom. Lembrem sempre disso. Se fosse para acabar, hoje a gente teria as web rádios liderando as audiências. A gente nem sabe quem é web rádio. Eu acho que aí passa muito pela marca. Só também. eu quero complementar. Porque um web rádio não tem como contratar a equipe, o caramba, o mercado. E o reforço da marca é muito complicado. difícil, cara. Aí ele está colocando se mídias sociais implicam na criação da programação e qual seria esse impacto. Eu diria assim, ó, a forma, se você encara como um veículo de porte grande, que você tenha a mídia social, vamos dizer assim, como um negócio à parte de faturamento, você tem que pensar nisso que ele está colocando ali. Com certeza. Mas se você tem como algo que vai agregar a sua, você não tem que pensar na mudança da programação. Não, pelo Entendeu? contrário. Eu já trabalho um pouco diferente, porque eu acredito que vocês também têm uma mídia social muito forte, aí, claro, você pode pensar em algo específico também, né? A mesma coisa de iniciativas e projetos inovadores em relação à programação de rádio e internet. Eu já faço muito projetos com cross-mídia, né? Onde eu tenho o vídeo no portal, e você fortalece ele com o rádio e vice-versa. Então, existe hoje mercado para você criar muito projeto em cima disso. Agora, quando eu falo criar, você tem que ver a necessidade do cliente. Quer dizer, se o cliente tem essa necessidade. Não adianta você viajar e levar algo pronto. Porque hoje nós somos consultores dos clientes, então a gente tem que ter essa visão. Na verdade, essa transição da internet, do rádio, também vai para eventos. Não tem jeito, tem que fazer projetos diferentes em todas as frentes. Isso vale para a rua. Vale para a rua, não vale para fora do ambiente AM, FM ou online. Fernando Silva, da Rádio 97 FM de Iturama, Minas Gerais. Legal. Uma rádio 100% sertaneja pode ter quadros com outros estilos de música? Nós já respondemos isso, né? Já falamos sobre isso. Pode também. Pode Sim. mas Só cuidado para não ferir o teu princípio, que é ser uma rádio sertaneja. Aí de repente você deixa de falar que ela é 100% sertaneja, por mais que ela continue muito sertaneja. Você perde essa referência. Júnior Furtuoso, da Rádio Cidade de Itajaí. Legal. Abraço, Júnior. Muitas vezes a campanha do cliente daria melhor resultado se os coordenadores comercial e artístico planejassem ela em conjunto. O que acha? Acho Nós que eu também falei já no falamos início, sobre isso. Fato. Tem que ser Fato. em conjunto. Pô, Tem que ser. Tem. Cada vez Aguimara mais. de Oliveira Garcia Machado, da Rádio Nativa, Poços de Caldas, Minas Gerais. Legal. Por que emissoras não aceitam o departamento artístico? Por que emissoras não aceitam o departamento artístico e misturam com o comercial? Qual é o correto? Os dois departamentos ou o departamento comercial resolver os dois? Eu acho que os dois, né? Na verdade, os dois departamentos se comunicando. Não adianta. Se você deixar só um departamento começar a Mas fazer o que eu tudo o entendi é que ela... Quer dizer, quem é o diretor da rádio? É o artístico ou é o comercial? Eu acho que numa rádio talvez de menor porte, o comercial talvez ele agregue o artístico, né? Porque não aceita o departamento artístico e mistura com o comercial. Qual é o correto? O correto é você ter os dois de forma distinta conversando. E ainda tem, se eu não me engano, Nativa é a rede. Na verdade, lá ainda tem a questão artística vinda da rede também. Então vai ter que ter uma sinergia maior entre essas três frentes. E tem muito isso, muito Que é bom. interessante, né? Essa pergunta eu não vou fazer, faço direto para você lá nas tuas reuniões. Brincadeira. Paulo Lima, da Massa FM, Fala, Paulinho! de Lages, Santa Catarina. Quais as melhores maneiras para se criar um texto ou testemunhal que se torne mais atrativo para o ouvinte e que satisfaça o cliente? Eu posso falar um exemplo Fala, lá? que eu Eu falo acho que tem bastante um com eles, cara né? lá em São Paulo e tem outros caras juntos com ele. Vou dizer como experiência de ouvinte. A gente acaba ouvindo a 89 na hora do programa Show do Tatola. Ele toca músicas novas lá do mundo rock e mistura com muito testemunhal. Aí a gente percebe que o Tatola, falando das propagandas testemunhais, ele fala como se ele tivesse experimentado tudo que ele está apresentando ali. Então
Então ele tem uma grande experiência não, a academia é boa, porque eu vou lá na academia, não sei o quê, depois eu vou para não sei o quê, ele está contando uma história. Mas exatamente, isso que eu ia falar. Até tem um livro do Storytelling que fala muito sobre a comunicação em forma de história. E eu uso muito assim, eu falo muito para o comercial, você tem que trazer um texto relativamente ali pronto, mas você tem que trazer para o apresentador tópicos dessa empresa. Ó, essa empresa é líder nisso, ela é líder naquilo, o pneu dela é isso, tem uma, sabe, trazer tópicos, ela está há 30 anos no mercado, ela é de um grupo X, isso tudo colabora para, ao você fazer o testemunhal, você dá a cada dia uma pitada diferente. Porque entendeu? Na verdade você vai pegar os tópicos, vai organizar como se fosse uma experiência sua no local. Isso não tem preço, porque eu vou chegar e vou falar, realmente aquela academia é legal, eu fico imaginando o locutor indo naquela academia porque realmente deu resultado para ele. Ele me convenceu disso. E aí que nem para fugir, né, do tradicional, né? Você vai falar da academia, falar, a melhor academia da cidade. Você pode falar, nossa. Quando você que tem uma vida saudável, começa diferente, né? Puxa claro, textos, entendeu? sim. Diferente. Você quer, sabe aquele corpo que você sempre sonhou? Não sei, você comece diferente, aí você cai para a história. Ou aquela história, nossa, eu realmente estava estressado, ontem eu corri lá na academia, não sei o quê, tô bem melhor. Tá contando uma história, uma experiência. Isso, uma experiência. Acho que colocar experiências no meio dos testemunhos pode ser diferente. Vamos lá, então? Estamos aqui. Paulo Lima, Ana Beatriz, lá, Mix de Santos. Legal. Melhor mix do litoral. Mix FM Santos, mas é de Santos, São Paulo. Sim. É legal. Rádio Meu Grande. time, aliás, tá? Você é de Santos? Não tá numa fase boa. Nossa, você que revelou o Caicai, pô. Espero, fala assim, né? Com o crescimento do do engajamento nas redes sociais, como a programação de rádio pode influenciar nas suas mídias em tempo real? Promoções, lives? Na verdade, ele vai atuar de várias maneiras, isso que a gente falou. Você conversar com o seu público é muito importante. Vamos pegar uma programação musical que seja. Se ali você só está tocando música e de repente você tem uma interação do público, falar, essa programação é legal, não sei o quê, interagir com ele. Você vai criando afinidade, não só afinidade, mas você vai criando resposta, criando um canal. Vou dar um exemplo, posso dar um exemplo? Claro. Bom, aconteceu hoje. Hoje eu recebi de um afiliado da Massa FM, tal, uma cidade X, e ele estava encantado. Ele falou, cara do céu, fizemos uma promoção aqui e eles fazem a promoção e estão entregando o prêmio. Entrega o prêmio, entrega o prêmio. O que ele tem feito? Rádio Rica é assim. Aí, o prêmio era baratinho. O locutor entrava ao vivo com o flash e também ao vivo na rede social, na live. Isso é legal. Entendeu? Então já faz o flash, já faz a live. Porque a live, ela tem que ser interessante, rápida. Não é live de meia hora. Sim. Live tem que ser rápida, interessante e ao vivo. Então, estamos aqui no bairro tal, não sei o que lá, faz a live e tal. Ele estava impressionado porque ele falava, terminava a live, não dava meia hora, 1.400. E às vezes ao contrário também. Cara, assim, rápido, né? Naquela meia hora. Ele, cara, como 1.400 visualizações nessa meia hora, cara? Então, assim, olha, mas é assim, conteúdo relevante, na rádio falando, estamos aqui na live também, não sei o quê, entendeu? E às vezes pode acontecer o contrário também, de repente a rádio ela não tem aquela interação da propaganda, do local, e você fazer na live. Sim. Assim, independente se a tua programação está correndo lá, você separar e fazer uma ação coordenada para a mídia social. Quando você está numa ação social, num evento, né, numa promoção comercial, às vezes o teu cliente ele comprou determinadas participações na rádio, você não pode estar entrando toda hora. Sim. Você vai num tempo entrar 2 vezes. Na tua live, você pode aperfeiçoar isso, fazer isso mais vezes, porque o cliente tendo resultado, ele vai ficar mais com você. E é um bônus. Entendeu? Então, para todo mundo. Tranquilo. Sérgio Pereira, da Rádio 106 FM de Guanambi, na Bahia. Segmentar alguns horários seria uma boa saída da mesmice? Determinar proporção de ritmos para cada bloco musical é um método válido? Não. Determinar promoção por bloco, não. Isso é bem antigo, né? Tinha rádios que faziam, mas, cara, não funciona. Eu posso dar uma dica que eu acho que... Porque, imagina você, naquele bloco musical eu atinjo um público. No outro bloco, outro público. No outro bloco, outro público.
Não vai funcionar porque não vai acontecer isso. Tem um detalhe, o rádio cada vez mais... Você vai expulsar os públicos. A cada bloco você expulsa uma parte. Não, mas é fato, Mas porque hoje em dia a gente busca muito uma formatação. Claro, você tem variações dentro de uma formatação. Só que o que acontece? O que é importante nisso? Você tem que pensar que na hora a gente tem que cada vez mais se diferenciar numa programação musical, por exemplo, do que um playlist automático, do que um Spotify, que aí você vai ter, digamos, aquele tal porto seguro que é justamente o público de rádio hoje busca. A gente vê quanto mais você tiver acertado na sua programação, ou de repente o cara te experimentou às 10 horas da manhã e no outro dia te vai te experimentar às 11 horas da manhã, você não é algo tão diferente, isso vai ser positivo para você. Isso tem que ser claro para o ouvinte, né? Se em programas pode até ser. Sim. Programa do Vaneirão. Aí beleza, programa do Vaneirão. Agora, ao que você se propõe, você não pode ficar não pode mudando fazer muito por urro, bloco, entendeu? E então, às vezes até o Vaneirão, no caso, vai ter horário para fazer isso. Isso, o horário do Vamos Vaneirão. lá. Luther Max Cardoso Ferreira de Brito. Gostei disso. Transamérica Montes Claros, conheço Minas pessoal. Gerais. Uma das primeiras afiliadas. Uma das primeiras lá. Hoje, com toda a tecnologia, há vários canais de interação nas redes sociais. As pessoas conseguem se interagir facilmente. Muito bem. Como o rádio deve se diferenciar em interação dessas redes sociais? É interessante a participação, até mesmo física, das pessoas dentro das emissoras, dentro dos estúdios? Criar promoções que levam ouvintes às emissoras? Criar a participação destes ouvintes na programação? Eu sou favorável a tudo que ele falou. Sim. Eu faria tudo isso aí. Próxima pergunta. Acho que talvez não você levar o ouvinte para ficar vendo a programação musical corrida, mas para programas específicos, participar, plateia. Tudo legal. dentro de um bom senso, né? Isso, Bom, claro. Usou o bom senso, ele está certo em tudo. Correto. Tudo isso é importante, por exemplo, levar o ouvinte a fazer um tour, tomar um café na sua emissora. É legal, eles gostam muito. Eles gostam muito legal. Guido Cláudio Kazubowski, da Transamérica Pop. Fazer rádio de rede em cidade de porte pequeno, médio é um desafio. Às vezes sentimos a necessidade de mudar a programação localmente dentro do que a plástica da rádio permite. Até que ponto essa mudança pode prejudicar? E se o resultado da mudança local for melhor aceito do que quando a programação é totalmente fiel à rede? Eu acho que... Eu vou só dar uma introdução, você responde na sequência. Eu acho que assim, você vai mexer nessa programação, se você realmente tem uma informação que aquilo vai ser acertado, não pode ser achismo. Acho que quando você é rede, você não pode ter achismo, você tem que mexer naquilo de forma acertada. Quando dá resultado, aí você tem que realmente conversar com a cabeça de rede. Difícil. A cabeça de rede acho que tem que sempre oferecer algo muito bom para o afiliado local. Eu tenho lá, vou dar um exemplo do César Souza, que é dono da Massa FM Florianópolis, tal, Balneário, Blumenau, tal. É um cara extremamente crítico de rádio, um dono que entende muito de rádio. Putz, 1 ano que a Massa já está lá com ele e tal, não sei o que, ele ouve sempre. Ele ligou uma vez para falar assim, cara, vocês não acham que aquele cruzamento daquela música com a outra não ficou ruim, não poderia ser melhor, o cruzamento da música? Aí a gente ouvimos, puxamos lá, verdade. César, você tem razão, foi um erro do programador. Programador, você cruzou errado aquele. Puta, eu cruzei errado mesmo. Mas como que acontece isso? Quando eu ofereço em rede uma programação muito redonda para ele. Eu não posso falhar, eu não posso me vender na programação por uma promoção. Eu não posso botar uma música na minha programação, porque me deram uma viagem para o ouvinte. Não, a música entra na programação porque é boa. Sim, é que a gente parte da ideia de que a rede ela está acertada para operar em qualquer lugar. Aí, claro, você vai ter uma ou outra experiência Mas aí a local. melhor coisa, cara, se está rolando essas duas, tem que sentar com a rede e conversar. Fala assim, vamos ser transparente aqui. Por que essa programação é assim? Aí você passa o que você não concorda e fala, eu local faria assado. A rede pode te convencer ou você convencer a rede. Isso é importante. Eu acho que quando está desarmado, você ter esse contato, porque você tem que operar a rede como um consultor seu também. Ela vai te dar informações. Vamos lá. Enfim. Ramon Gabriel, da Rádio Vitória de Videira, Santa Catarina. Um abraço. Como controlar o problema de ouvintes repetitivos que ligam todos os dias, em todos os horários, e acaba ficando chatos, evitar que eles tentem mudar a programação musical pedindo músicas fora do estilo do programa? Nunca colocar essas Elimine. músicas. Elimine. Você não pode. Fica chato demais. Não Imagina, tenha medo disso. Não. Isso não vai mudar em nada. Quando eu digo eliminar, quer dizer, hoje você dá uma chance, passa 3, 4 dias, você volta. Agora, o ouvinte, ele pode dar opinião
né? Justo Mas ele ele dar não pode opinião. ser o dono. Não, né? e eu acho que assim, vai muito do tipo de como você responde essa audiência. Você tem que dar atenção para ela, mas não necessariamente você vai ter que fazer o que aquele ouvinte repetitivo está pedindo. Acontece às vezes em jogo filtrar, de futebol, aham. você que transmite futebol. Às vezes o narrador fala, mas aqui o cara do estádio tal, falou tal coisa. Eu falo, cara, às vezes no estádio tem 500 pessoas ali embaixo de você. E fora tem 200 mil Isso, pessoas. aham. Então, cara, você tem que Vou dar ver. um exemplo que acontece. É impossível, por exemplo, eu citar nas programações da jornada esportiva da minha rádio 5% do que vem. do que vem. Não dá. E eu acho que você tem que tomar cuidado também com algumas opiniões. Por exemplo, a gente pega pela internet, muitos do que comentam embaixo de notícias, tudo, nas redes sociais, não necessariamente refletem Que é um povo chato, tem gente o perfil chata pra caramba. de toda a audiência. Tem Pego que pelo tudo, excluir os malas. eu pego Exclui pelo os Tudo malas. Rádio. A gente tem, às vezes, matérias um pouco mais, não digo polêmicas, mas que tem uma maior interação, que aí você vai ter o pessoal comentando, vai ser 10 comentários. E, na verdade, teve 120 mil acessos. Resumindo, É pequeno. Respeita, mas exclui. Resumindo, quem fez a pergunta, não tenha medo. Pode voltar aqui. o Ramon. Não tenha medo de excluir os malas. Vamos em frente. A próxima pergunta é Railson John Cardoso, de Pontes Nasa FM. Não. NASA O FM. que é isso, Michel? Railson Joilson Cardoso, de Pontes. Ele é da NASA FM de Itaquitinga, no Pernambuco. Legal. Nossa emissora tem breaks de 20 em 20 minutos. Quanto tempo de duração deveria ter, em média, cada break? 5. Nós já 5. respondemos, né? Jorge Esteve, da Doçura FM. Olha, Doçura FM. Bom, Diferente. bonito nome, hein? Araraquara, São Paulo. Dá uma Como vinheta mesclar boa. a programação da emissora com a participação do ouvinte para que, de alguma forma, a rádio tenha essa interatividade na programação? Mete ouvinte no ar, não tenha muito medo, não. Não, Vai, interaja, coloque tema para ele responder, fala para ele mandar abraço. Tá? Hoje está uma delícia, fácil, tem WhatsApp. Tá Então, muito bom o WhatsApp ele ajuda muito nisso, porque você acaba ouvindo antes o que o ouvinte vai. Se fizer material, você pode soltar lá e organizar a sua Não tenha programação muito desse. medo. A hora que você achar que está demais, você diminui. Gil Garcia Júnior, da Rádio Única FM de Araraquara Legal. também. Boa Amigos, o que acham das execuções musicais de forma comercial em emissoras? Acho ruim. Qual é o ponto de equilíbrio entre a plástica da rádio, pedidos, novidades, termômetros e o produto comercial, exemplo, Conex Mix e Collie? Só Para fazer- mim, acho horrível. Para mim. Mas Comercial, pode né? responder. Eu acho Tá, horrível. e- Você se vender para tocar música, eu não me vendo, Michel. Isso aí é uma briga minha. Todo mundo vem falar comigo, mas você tem? Eu falo, não tenho nada. Eu tenho que fazer uma rádio boa. Não me vendo, É porque sou aí- contra e não trabalho em rádio que vai se É vender. que aí você vai ocupar sua programação com É coisas enganação, que não enganação. são fortes. Enganação. Eu falei, eu trabalhei numa rádio que faturava, vou usar números hipotéticos ou não, faturava 500 mil reais. Rádio linda, perfeita, maravilhosa, 500 mil de faturamento. Saí, entraram lá e falaram assim, não, olha, você está perdendo porque dá para ganhar 100 de musical. Olha, cada um vai pagar Vai aumentar 600 10, o seu faturamento. cada um vai pagar 10 mil aqui para tocar e aí você vai para 600. Beleza, no primeiro mês eles faturaram 50 mil a mais, 550, ó que beleza. No segundo já foi caindo, a rádio chegou em 200. É Por porque quê? ela perdeu a audiência. Acabou com a rádio, meu. Isso é loucura. Vamos lá. Na minha Gabriel de Queiroz Lopes, da Fundação Padre Coube de Rádio e TV de São Bernardo do Campo. Legal. Programação por períodos com quadros mais curtos e dinâmicos e voltados à linguagem da revista eletrônica. Pode funcionar melhor que programas de formatos fechados? Como começar a alcançar uma outra faixa de público mais jovem sem perder o público cativo que é mais velho? Acho que nós já abordamos isso hoje aqui, né? Acho que sim. Sim, sim, de certa maneira sim. É mais pelos horários. O Edson Souza, da Gazeta FM, de Nova Aurora, no Paraná. É isso? Aham, Nova Aurora. Boa tarde. Vocês falaram de fazer segmentos, jovens, sertanejo e outros. Mas cidade pequena de 12 mil habitantes, isso não rola. Como fazer? Nós também já respondemos É isso. que, na verdade, assim, esse de formato... De manhã o jornalismo, tal, mais à tarde mais jovem mesmo, de manhã um pouquinho mais adulto, tal, vai mesclando. À noite, final de tarde mais um esportezinho, mais notícia. Dá para fazer tudo isso. E também na tem que sua ver rádio. se de repente a sua região você atinge mais pessoas, às vezes tem uma possibilidade a mais que você pode ver, de repente não só ficar no Só- município. Tenta fazer isso da melhor forma possível. Isso. Tá? Porque senão você também não atinge ninguém, você perde Sim, relevância. você cria um ET. Tá bom. Cria um ET.
Então, com isso, a gente está... Não vai dar tempo. Ah, não, tem mais? Tem mais. O Opa. Gleison Fonseca Covos, Estamos da rádio estourados emissora Porto Felicense, Porto de Porto Feliz, Legal, perto lá. perto de Sorocaba. Sem fazer pesquisa, como identificar nosso público por telefone, por rede social? É que na verdade isso já. É uma forma de pesquisa também. É isso que eu ia falar, é uma Mas, pesquisa. É que assim, você vai ter um extrato muito pequeno do seu público. Começa a mexer todas as suas plataformas. Mexe com a internet. Uma dica do Fernando Morgado é também, no pior das hipóteses, você tem o censo. Você tem o IBGE para pelo menos ver costumes da região. Já é uma dica, né? Que aí você já vai mapeando um pouco a população local. A Rose Ferreira, da rádio AM Banda 1 de Sarandi, nós já respondemos essa pergunta, mas vou registrar. Está prestes para mudar para FM, temos um público muito bom que devemos fazer para manter os nossos ouvintes, já que vai mudar totalmente o estilo dos programas. Opa! Não, peraí, tem uma pegadinha aí. Volta Não tem que... Veja que você respondeu, temos um público muito bom. O que devemos fazer para manter os nossos ouvintes, já que não vai mudar? Não muda, que você não vai se arrepender. Mantenha o seu público. O estilo de programa. O seu estilo de programa, a sua identidade, não mude, porque você pode perder esse público e ainda não conquistar Porque a gente falou de mudanças gradativas, questões sonoras, detalhezinho na plástica, essas coisas. Iraci Guerra, da Super RBV do Rio de Janeiro. Olá, Legal. pessoal, parabéns pelo encontro. Poderiam falar mais sobre programação de rádio web? Melhor segmentar a rádio web? Ô, amigo, me desculpa, eu vou entrar mais aqui no campo, que nosso rádio é o rádio mesmo. O rádio web não é a nossa onda aqui. Mas ele está perguntando, você acredita na força dessa onda de rádio web? Por exemplo, ele fala, programação religiosa. Eu acho que a rádio web, eu vou dizer para você tem que... Como é que você vai produzir, concorrer com uma outra rádio que tem... 10, 15 funcionários pensando, grandes locutores. Assim, Se você tiver tudo isso nessa rádio web, tinha uma rádio web lá, aquela do Japão, de um amigo meu, do Nilson, que ia para o Japão lá, era uma baita rádio web e tal. Mas ele tinha produtor, tinha pauteiro, tinha locutor 24 horas e tal. Você vai investir tudo isso na sua rádio web? Se você for investir... Eu acho que uma coisa Mas que muito difícil, vale para o offline também. Você vai ter que identificar nicho, porque mesmo que você tenha todo mundo, você vai ter que identificar nicho, você vai ter que identificar a formatação, você vai ter que criar uma marca, que é possível, mas tem que criar uma marca, lembrando que você não tem um canhão offline. Então aí o seu caminho é um pouco mais difícil. Tá cheio de ex-funcionário meu, que o cara fala, vou montar uma rádio web. Cara, bom, faz a rádio web. Aí eu falei, e aí, tua rádio? Cara, é que eu não tenho tempo inteiro para ficar cuidando da rádio, né, cara? Eu também não tenho tempo, não tenho dinheiro para pagar funcionário para fazer isso e tal. Então sempre morre aí. Difícil, cara, é difícil. Bom, Carlos Silva, da Rádio Bom Jesus AM, de Siqueira Campos, no norte do Paraná. Legal. Um abraço. Estamos migrando em breve para FM. A programação musical deve ser variada, o seu estilo, ou ter uma sequência, por exemplo, sertanejo? Eu acho que nós já respondemos só depende da tua região. Olhe para as outras emissoras FM, se todo mundo está fazendo esse tipo de mescla, de repente você não precisa fazer, mas veja o que os outros estão fazendo, de repente não ficar atrás na sombra desses e lembrando não que... faça o que as outras, faça a diferença. Essa rádio, eu sou de Jacarezinho, né? Então eu conheço. É uma rádio tradicional. Cuidado na sua migração. Qual rádio que é? Dá para voltar ali? Lá, ela é a rádio... Bom Jesus AM. Bom Jesus AM. Então... Cuidado, eu acho que se a tua rádio já era forte no AM, mantenha isso. Ou muda completamente. Mas às vezes tem umas pegadinhas, de repente a rádio é até forte no AM porque tem a relevância, mas ele está com alguma dificuldade. De repente o FM é a oportunidade da rádio que está AM só forte em audiência, ela ficar realmente encorpar. Sim. Então, realmente, dá uma olhadinha na sua programação para ver se de repente vale a pena mexer. Beto Moreno, da Rádio Sociedade News FM, Feira de Santana, Legal. da Bahia. Boa tarde, amigos. Aqui estamos recentemente. Completando 6 meses de migração do AM para o FM. Que legal. O que vocês podem sugerir para a nossa plástica, considerando que temos 70 anos de fundação? Olha, tradicional. Somos líder em audiência, não mudamos nossa grade de programação, mas agora somos FM. Parabéns por ter mexido, já começa por aí. Acho que legal. Já debatemos eles bastante fizeram isso. Eu sei, a Rádio Sociedade, eles fizeram uma leve adaptação de botar o News, né? Isso é legal, algumas adaptações são sempre bem-vindas, mas é bem isso. A sugestão que faz é se você sentir na programação em FM, se tem algum elemento estranho de sonoridade.
Simples assim, de repente uma vinheta muito mal produzida, não mal produzida, mas que ela ficou Antiga. estranha, antiga, ela parece qualidade mais baixa. É esses pontos que talvez você tenha que cuidar. Que na verdade Pacote novo de vinhetas pode eu ser só bom. é um puxãozinho de orelha nas emissoras, a gente acaba ouvindo muita música, coisa que está em baixa qualidade na hora da produção e fica muito ruim no FM, gente. Cuidado, sempre é melhor às vezes não tocar uma música quando está com má qualidade do que tocar ela porque eu só tenho essa versão. Melhor é estranho para o ouvinte, não é legal. Rafael Augusto, da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Legal também. Poderiam trazer dicas de como formatar um programa jornalístico? Tantos programas que são só de jornalismo corrido, quanto aqueles que são intercalados com músicas? Notícias relevantes, acho que para começar assim. Começa que a região ali é populosa, grande, dá para... Resuma bem, faça um jornalismo pro rádio, porque tem gente que pega a nota da internet e lê igual, Isso. né, não dá uma ajustada para o rádio. Sei muito bem o que é isso. O Fábio Souza, da Talento FM, Rio Azul, no Paraná. Tivemos que colocar música gaúcha como destaque por aqui, pela região que ele está. Claro. Pois a nossa região esse estilo é muito forte, mas também temos programas de músicas variadas. Estamos no caminho certo? Claro que sim. Sim, só aquele parêntese. A música gaúcha é forte, ok? Está no horário correto, que o pessoal quer ouvir? Sim. É isso, esses cuidados. Fernando Lopes de Lima, da Rádio Tropical FM, 13 Tílias, Santa Catarina. Uma bela cidade. O jornalismo deve ter horários fixos, rádio, jornal ou mesclar na programação? Aí depende do estilo que ele optar, né? Se você tem jornalismo, se é importante, relevante para sua rádio, para audiência de jornalismo... Você tem condição de criar isso? Você pode ter durante a programação inteira, em blocos de 1 minuto, em Ou bloco, quando né, não rende tanto, você meia hora. Né? Normalmente a fórmula é jornalismo pela manhã mais corrido e depois você dilui na programação. De manhã, mais jornalismo é bom. 7 da manhã. Guilherme de Bem, empresa Blumenauense de Comunicação. Rádio Católica Arca da Aliança de Blumenau. Boa tarde. Falando de rádio AM, por que é sempre um desafio reter ouvintes na parte noturna hoje em dia? Existe um caminho para melhor aproveitar esse horário? Fuja do público que gosta de novela e de jornal nacional. Isso. Para falar bem Começa curto por e aí. grosso. Porque se eles estão na novela e estão no jornal nacional, eles não vão estar no rádio para te ouvir. Então você tem que trabalhar com quem está disponível para ouvir rádio à noite. Exatamente. Orlando da Silva, Cultura FM de Timbó e Clube FM de Indaial. E outra coisa, né? Tem gente que fala, né? Você citou um exemplo do futebol que você falou, que você estava ouvindo uma rádio no futebol e falou, agora eu vou ver o jogo aqui e tal, o locutor falou. Uma coisa que é absurdamente errado, por exemplo, à noite, você dá notícia da novela. Não faça isso. Você está dando Fala, dica de onde a pessoa deixa eu vai... falar aqui da novela, não sei o Ou que, você pronto, aí falar o cara, de- beleza, agora eu vou ligar a TV, você me lembrou da novela. Valeu. Eu Ou nem se estava você- lembrando, mas agora Se você me você lembrou. não faz esporte, dá o resultado dos jogos que Dá o estão resultado. acontecendo. É horrível, eu sempre falo isso. Falo, na rádio lá, eu não faço esporte. Olha, Ele eu- fala, nesse momento o Atlético está ganhando do Coritiba. Puta, aí todo mundo liga na banda B, sai da massa e vai ligar na Então banda B que está continue. transmitindo. Mas eu não falo isso. Ai, ai. Orlando da Silva, bom, eu posso até responder ele no AM, eu retive muito o meu ouvinte à noite fazendo programa esportivo e jornalismo. Então, isso é uma saída. Orlando Porque não da pega Silva, o cara da novela. é Cultura FM de Timbó e da Indaial. Nossas rádios era AM e migraram para FM há 2 anos. Fizemos algumas mudanças na plástica e playlist, mas bem discretas. Boa. Mantemos o nosso ouvinte tradicional e aos poucos estamos conquistando nossos ouvintes. E quanto ao faturamento, melhoramos sensivelmente nas duas emissoras. Na verdade, é o que isso é aí. sucesso. É isso aí. É isso aí. Gabriele Parabéns. Velter, da Rádio Tropical FM de 13 Tílias. Qual o papel do jornalismo e do entretenimento no rádio contemporâneo? Importante. Papel importante. Não, é fundamental. E, de novo, é aquela Mais do dose que de antes. sempre. Mas Sim. sempre analisando o horário que você vai colocar isso no ar. Isso que é Isso, esse é o pulo do gato. E a forma, né? Isso. Luiz Rigoto, da Rádio Ouro Fino FM, Limitada, Massa Ouro Fino. Ó, meu afiliado. afiliado aí. pô. Ouro Fino, Minas Gerais. Se o gênero sertanejo está se mostrando como a música popular no Brasil e os artistas do gênero estão cada vez mais se transformando em astros pop, quais seriam os rumos da música no Brasil nos próximos anos?
Cara, isso é uma resposta que, nossa, vai uma meia hora de resposta. Vai. Porque isso aí tem por trás os empresários, tem o mercado, Investidores. investidores. Tem Esses dias eu estava conversando com um empresário de uma baita dupla sertaneja e tal, e a discussão era, pô, cara, nossos cachês estão muito altos e a gente está começando a perder as feiras importantes agropecuárias. Então o mercado sertanejo tem que abrir os olhos, porque não pode deixar de estar nas feiras agropecuárias. Senão daqui a pouco o pop entra. Sim. Senão daqui a pouco o pagode volta a entrar. Então assim, é tão complexo isso. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, a gente pensa que faz uma música aí. Não, cara, tem uma estrutura empresarial por trás que determina muita coisa. Então, assim, ainda hoje, o sertanejo é o melhor estruturado como bastidor. Por isso que é tão forte. O funk poderia estar muito melhor se a estrutura por trás do funk fosse mais consolidada. É esse que é o detalhe, mas ela começa a ficar um pouco mais profissional. Mas é isso que a Anitta, por exemplo, é super profissional. E o público jovem acaba também consumindo isso. Então, realmente, vai virar um debate. Vamos lá. Um debate longo aí. O Zé da Cunha, da RCFM 95.5 de Castro. Qual seria a dinâmica de programa para atingir ouvintes no interior do município e o ouvinte na cidade? Que ele tem uma Porque zona que mora rural no forte sítio, lá. mas o que mora na cidade. A conversa com eles. Tipo assim, fala do interior e fala da cidade. Não se atenha muito a tanta diferença. Porque o público que está na zona rural também circula na cidade e assim vai. Hoje não são regiões tão desconectadas entre si. Então, de repente, mas que está ouvindo o rádio pelo mesmo tipo de informação que o rádio da cidade quer ouvir. Sim, então, a Eles única não coisa estão... é que você tem que conversar com ele e conversar com o cara da cidade. Né? Imagina se a Rede Globo pensar, pô, que novela que eu faço para o interior e que novela que eu faço para o cara da cidade. E ainda fora que tem diferença entre as capitais. O Júnior Pinheiro, de Maringá, sabemos que para ganhar dinheiro temos que investir na empresa. Então, vemos rádios, e não são poucas, que não investem na busca do conhecimento. Plástica, equipe não duram muito tempo. O que falar para esses empresários? Tem que investir para durar mais. Não, senão você já está... A gente fica brincando da brincadeira do fim do rádio. Tá difícil. Essa é uma forma de você chegar no fim do rádio ou fim de qualquer empresa. Eu volto a falar... Gestão. Eu, como radiodifusor aqui, posso falar mais uma vez assim, ó. Tem muitos radiodifusores da antiga que perderam a paixão pelo rádio. Então, se todo dia de manhã, ao você acordar, o rádio não é aquilo mais que alegra o seu coração, venda a sua emissora e vai fazer outra coisa. Isso em tudo, a profissão é assim, entendeu? Então, se você, ao acordar, você não sente mais essa paixão, é porque não deu. Aí, realmente vai afundar de vez. Falei com um cara de ontem, do cliente, que era de restaurante. Ele falou assim, caramba, antigamente, cara, você abria um restaurante há 20 anos atrás, abria e ganhava dinheiro. Não tinha erro, abria e ganhava dinheiro. Hoje, cara, olha, para não ter prejuízo, é suado. Então, assim, fica no mercado quem realmente ama restaurante, se não vende. Exatamente. Alain Rezende, da Rádio Vale FM, emissora da RBR, Rede Baiana de Rádio, de Amargosa, Bahia. Como realizar ações promocionais com a programação musical? Nossa, isso aí dava um tema aqui inteiro. Mas realizando, né? Tem artistas aí que você vai chamar, mas aí assim, ó, não inverta o caminho. Primeiro, você escolhe qual música é interessante para o seu negócio. Você escolheu, são essas. Aí você vira para o cara e fala, você quer fazer uma promoção? Não o contrário. Olha, eu gostei da promoção que ele está me oferecendo, eu vou tocar essa música ruim. Aí é a armadilha. Aí é a armadilha. Isso entra, a promoção ela pode entrar na mesma vala, digamos, da venda comercial de música. Você vai atrapalhar a sua estratégia de programação. O Lucas Mesquita, da Rádio Cidade, São Lourenço, Minas Gerais. Ouvi vocês falando sobre a tabela de preços, que ela faz relação com a pesquisa. Como se basear nos mercados pequenos, cidades com até 100 mil habitantes? Não, nós não falamos isso. O preço não tem nada a ver com a pesquisa. O que a gente falou o preço é algo muito relativo. Eu sempre digo isso, porque é muito da posição da direção, da posição do mercado do segmento da sua emissora. Se todas as rádios da região venderem barato, é difícil levantar preço. Aí você vai precisar reunir elas, também ter argumentos para mostrar que realmente aquela cidade comporta um preço maior.
talvez a única pesquisa que pode ajudar vocês é baseada no próprio IBGE, consumo, como que está a situação econômica local, etc., para se adaptar. Difícil. O Alexandre Guimarães Neto, ele é da Rádio Difusora FM de Santo Antônio da Platina. Legal. Um grande amigo, Migrar. um abraço para você. Migramos para a FM há cerca de 12 meses, mas toda a nossa programação continua parecida com a AM. Mesmo locutores, mesmo perfil, sertanejo prioritariamente. Qual a opinião de vocês sobre programas em rede de padres? Ele dá exemplo aqui do padre Reginaldo. Transmitido em rede, geralmente no período da manhã. No nosso caso, são das 10 às 11 horas. Eu acho fantástico. Dá um baita resultado. Deve estar dando para ele no AM e vai dar no FM também. Eu já penso ao contrário. Mas funciona, cara. Funciona. É que assim, ó, por incrível que pareça, eu não sei se porque aqui até é engraçado dizer, né? Se o padre é santo de casa, né? Mas em Curitiba não é tão fenômeno quanto vou te falar, a Jangadeiro FM lá de Fortaleza. Tá, mas ele vende no horário? Vende o quê? Não, mas aí que tá o detalhe. Não sei se esse horário ajuda o nosso amigo de Santa Ana da Platina. É que nós temos que debater muito aqui. Mas tem um detalhe que eu acho importante. No Recife, a líder de audiência entre as populares é medida, óbvio, pela audiência média. Só que o programa religioso dos padres é o que faz o vale. Às vezes a disputa é definida A Jangadeiro FM, se tirar o Manzotti, não sei se é primeiro. Não, eu entendo, mas assim... Aliás, eu fiz até O meu debate é assim, tudo bem, aí você está priorizando a audiência num todo. Sim, não média. Não é aquela mix de audiência e valor comercial. Não, é isso que eu estou falando. Não. Mas eu vou responder... Se isso dá liderança, já valeu a pena. Já. Com certeza. Se é de sétimo para sexto, Alexandre, não vale a pena. Não. Viu? A única coisa que eu diria para o Alexandre, e assim, nessa migração, o que a gente tem que cuidar um pouco, eu até esqueci de colocar isso, é que quando ele manteve a programação, é que às vezes em determinados programas, ao você migrar, ele cabe mais uma música, um pouco mais de uma música, do que uma falação exagerada que o comunicador do AM às vezes tem. E se ele tem conteúdo, é ótimo. Agora, se ele não tem, é preciso dar esse tipo de avaliada. Mas esse é o tipo de avaliação que a gente vai fazer aos poucos. Não digo aos poucos que vai demorar meses para fazer. É que quando entra no FM, você já percebe, essa vinheta não está legal, essa fala aqui talvez não seja legal dar uma adaptada. Porque, sinceramente, em qualquer projeto de rádio, falar por falar não é bom. Falar por que conteúdo você está falando. Exatamente. Eu acho que a questão é essa. E o Manzotti, cara, assim, entenda como um pilar da programação que sua concorrente nunca vai ter. Então, assim, é um negócio que, cara, eu vou dizer, se eu concorresse com um negócio e falar, eu tenho que brigar com o Manzotti, eu vejo que o Manzotti é líder, cara, eu ia suar. Porque como é que eu vou ter outro Manzotti? Não existe outro, Você entendeu? vai ter que fazer outra coisa. Aí, agora, se é uma programação musical, eu brigo. Eu enfrentava isso aqui na época que... Eu não vou dizer como é que eu fiz aqui, porque não é que não sinto ético, não sinto a vontade de falar. Eu, quando o padre Marcelo Rossi fazia aqui das 9 às 10... Então, por exemplo, hoje não é o fenômeno mais, né? Mas era um fenômeno. Eu venci ele na época do fenômeno fazendo outras coisas, outras alternativas. Ótimo, e buscando receita. Aí você tem que ir para o outro lado. Mas aí que tá que o Benito falou, você suou, porque você fez algo forte. Você é a banda B. Exatamente. Agora, não é fácil. Então, assim, eu não perderia o Manzotti, não, porque a outra rádio pode pegar, cara, aí para você que já tem um DNA desse público, você vai perder todo esse público e vai para lá. Cara, vai dar um trabalho para você voltar, mas enfim. Analise. Até te falo por experiência, né? Todo programa é difícil de você tirar do ar. Mas pense bem antes de colocar um programa religioso, porque o religioso depois muito mais difícil de você tirar do ar. Aí você não tira. O Edson Souza, da Gazeta FM, Nova Aurora, no Paraná. Cidade pequena, temos empresas pequenas, assim, observa que esses empresários não fazem mídias. Acredito que seja despesa e não investimento. Como agir? O que fazer para mudar esse quadro? Amigo, a tua venda está mal, o teu convencimento está mal. Eu acho que assim, o teu comercial ele precisa acreditar, né, que o rádio é bom, que você entrega resultados. Se a partir do momento que a tua equipe inteira fala, não, o rádio é bom, a gente está com detalhes, a gente vai ajustar esse discurso. É ajuste de discurso
de como que você vai vender isso, mesmo que o mercado seja muito pequeno. E abre Vamos algumas falar- coisas diferentes, É. né? Ah. Por exemplo, hoje vão fazer um dia no supermercado tal, um dia que eu vou botar aqui, vou entrar com vários flashes. O cara fala, não, eu não vou comprar, não funciona. Eu te dou, mas me deixa fazer um dia inteiro arrebentando aqui. Mas depois Se eu vou você fazer. tem confiança nisso, o cara vai... caramba, veio gente, não é que ele chamou e veio gente, cara. Mas aí você vai falar para ele, pô, não, vamos fazer o seguinte, né? Me bota sabão em pó barato, então, Claro. me bota a cerveja Sim. barato, me bota a carne barato. Aí, por quê? Porque você quer testar a força da minha rádio, não o preço da tua carne, né? Sim, porque aí, às vezes, ele pode fazer o contrário. É o seguinte, E tem mais... se é ouvinte, eu tenho. Agora você me dê produto para vender. Aí você vai lá e mostra e prova para ele, pô. Boa ideia. E veja aqui mais ou menos o que o teu cliente precisa também, porque assim, de repente, um tipo de ação que você está tentando entregar para ele, talvez não seja o que ele seria melhor para ele. Então, às vezes, nessa argumentação, você consegue abraçar ele de outra forma. Bom, Danielson de Oliveira Freire, da Rádio Faculdade de Canção Nova, Cachoeira Canção Nova. Paulista. Uma quarta pergunta. Na programação, como alcançar os nativos digitais e as gerações Y e Z como ouvintes? Adequação da linguagem comunicacional da emissora para chegar a estes. Esse é um grande desafio nosso, né? Eterno, né? E Acho quem que mesmo tiver quando não tinha essa mágica internet. vai ficar rico, né? Então, Conversar com eles. Tem que conversar, tem que começar talvez aquela história que a gente falou das mídias sociais. O cara que não necessariamente experimenta a sua rádio, você vai fechar ele pela mídia social e depois vai trazer para sua rádio. Mas aí vai ter que ter a ação coordenada e a linguagem adaptada para isso. Eu acho que a gente explodiu de perguntas aí, estourou tudo que é tempo. Eu queria até falar para isso, eu já estourei o tempo aqui por mais de 20 minutos e ainda restam muitas perguntas a ser respondidas, né? Então, nós vamos tentar aí na sequência encaminhar as respostas para vocês, se forem de alguns temas que nós não respondemos. Então, vou dedicar aqui um minuto final para cada um de vocês, finalizar aí a apresentação. Como eu comecei com você, vou Começar com o Daniel. finalizar com o Daniel. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade, Que o isso. carinho aí pelo nosso IAD de estar aqui com a gente. E aí, coloque aí os seus dados aí do Tudo Rádio, Legal, que é importante. legal. Pessoal, eu agradeço a todos vocês, as perguntas. É muito legal falar sobre rádio, ter essa troca. A gente também pode ter pelo Tudo Rádio. Meu e-mail é meu nome, daniel@tudoradio.com. Vocês que têm as emissoras com transmissão online também, entrem em contato com a nossa equipe para a gente afinar todos os detalhes, poder mostrar cada vez mais coisas para vocês, o cenário de rádio. Enfim, estamos aqui para a gente, junto com vocês, fazer um rádio cada vez mais interessante para o ouvinte. Então, conte com a gente, acessem lá. Mandem um e-mail para mim, daniel@tudoradio.com, e acessem o site que eu aguardo vocês para a gente afinar tudo isso. Benite. Obrigado, né? Sempre um prazer. Acho que o mais legal do que a gente falar é essa troca de ideias, né? Vocês legal. sempre acrescentam muito para a gente, né? Então essa troca é fundamental. Façam mais isso, faça na sua cidade, reúna, procura a sua associação, converse, que é isso que faz a gente ficar melhor, né? Não tem outro segredo, não tem mistério. Estou lá na Rede Massa FM, é um prazer recebê-lo lá. Quando vier a Curitiba, nos visite. Se quiser ligar para lá também, é 41 30 91 90 02. Peça para falar comigo, estou lá para te atender com o maior prazer. Se quiser mandar perguntas também, acho que aqui para a app ou no benite@massafm.com.br. Obrigado aí pelo carinho, estamos juntos sempre. Gente, então agradecer a vocês pela paciência e passamos hoje porque realmente eram muitas perguntas e gostaria de responder todas, mas a gente não conseguiu. Agradecer então a Bert, com essa parceria com a Apple, por mais um EAD. E fique atento nas nossas redes sociais, que em breve nós voltaremos com o nosso EAD com um tema que certamente vai agradar você. Um abraço a todos, que Deus proteja vocês e a família de vocês. Até a próxima. Um abraço.